A parada é que já faz um mês por aí que a gente terminou mesmo. Faz o quê? Um mês e meio por aí que a gente terminou. E a procuração é caso tenha procuração na venda. E daí nós vamos ter um custo. Ontem mesmo eu chorei bastante. Caso não tenha, tá isento. Posso gravar? Pode. Então só pode passar aí. E se tiver Já tá gravando? verdade para vistoria, eu preciso saber antecipadamente, tá bom? Com para-brisa, uma suspensão, pneu. Um grande abraço. Fechou. Desculpa aí, galera. Fechou todas. Ó, do dia 17 tá aqui. De quase um mês. Quase um mês. Tá louco? O Eduardo nem lembra mais. Lembro de tudo. Lembra de tudo? Não, eu li tudo. Cheguei a ler. E o meu livro, hein? Tá só na metade. É muito tempo um livro daquele tamanho, cara. Vamos lá. Não, aquele livrinho ali é barbadinha de ler, meu. Aí tem aqui umas 200 páginas. 200 barbadinha, e a leitura é facinha, cara. Eu não consigo falar nada do que eu li naquele livro, eu não consigo explicar. Eu sou muito ruim em ler livros, eu não consigo explicar nada. Não consigo entender. Uhum. Então, tu não consegue entender? Eu chego a ler e depois que eu paro de ler, eu me esqueci. Eu não consigo prestar atenção ali no livro, eu tô lendo. Mas depois passou um tempo e nada que tava ali eu consigo lembrar. Mas isso é uma coisa que você vai ter que ver. Porque assim, ó, eu também, por muitas vezes eu tô lendo aqui, daqui a pouco vem outro pensamento, eu continuo lendo e eu vou, opa, não tô prestando atenção no que eu tô lendo. Exatamente. Aí eu volto, leio de novo. Uma coisa que ajuda é se livrar de qualquer distração primeiro, né? Tudo que estiver distraindo, mas também anotar. Eu sou muito de anotar. Eu tenho um grupo comigo, eu tenho alguns, né? Grupo mas de eu tenho mesmo. Geralmente quando eu tô lendo algum livro, eu tiro a foto da capa, do trecho que eu tô lendo pra me lembrar. Então eu não sei tudo, às vezes, do livro, eu não decorei nada, tipo, tudo do livro, mas se tu perguntar sobre o que o livro fala, eu vou saber. Daí vai, tipo, tudo, assim. Tudo que eu leio eu vou anotando. Caraca. É um jeito que eu aprendi de absorver mais. Porque tem uns livros que às vezes eu pego, eu acho que eu sou mais inteligente do que eu sou. E aí eu pego uns livros muito difíceis pra ler. Muito, muito difícil. E aí eu peno, eu tenho que anotar. Caraca. Mas é um bom método. Pra Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia é tipo caderninho, algum comentário bíblico, algum estudo aberto. É interessante. Vamos começar então? São as duas últimas lições daquele material. Ele é bem de boa, essas duas últimas lições. As mais difíceis a gente já passou. Então vamos lá. Rafa, tu ora por nós. Sim. E para nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos para falar da Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é vida. Deus, em nome de Jesus, abençoe este momento, abençoe as nossas mentes, ó Pai, abençoe os nossos ouvidos para que possamos entender a Tua Palavra e possamos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, que todo estudo venha acrescentar, ó Deus, mais sabedoria, conhecimento, para que venhamos a trilhar um caminho mais firmado em Ti, Senhor. Um caminho onde o Senhor vem estar na direção, no controle, e que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, entender o Teu propósito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para a 15ª lição, que fala sobre santidade. Quando eu falo para ti, o que é santidade? Não pensando agora no material, o que tu interpreta como santidade? É uma dúvida genuína também, porque como eu cresci na igreja, a gente sempre ouve um monte de jargão sobre o que é santidade, mas pra ti, o que é santidade? É literalmente alguém puro que não tem defeito. Uma santidade é alguém iluminado. Certo. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu creio que não. Uma das coisas que a gente fala sobre santidade, que isso é um chamado que vem junto com a salvação. Então, a salvação, a gente já comentou antes, a salvação ela é instantânea. Uma vez que tu é salvo, não é um negócio tipo assim, eu tenho que caminhar para alcançar a salvação. A salvação foi paga naquela cruz. A gente disse aceita ou não a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e nós somos salvos, ponto. Se a gente morrer no dia que a gente for salvo, a gente vai para o mesmo céu do que aquele que cresceu na igreja, se converteu e morreu com 130 anos. Vai para o mesmo céu, não vai ter nada a mais, a não ser galardão, mas eu praticamente não sei explicar muito bem o que é o galardão, então eu prefiro me abster.
Mas em termos de santidade, tem duas coisas que a gente precisa lembrar. Santidade, primeira coisa, ela é um chamado de Deus. Então todo mundo é chamado, todo mundo que crê em Jesus é chamado para a santidade. E o que é a santidade? Tem duas coisas que a gente precisa entender, pontuais sobre santidade. Primeiro, a santidade em relação a Deus e santidade em relação a nós. E, geralmente quando a gente fala, que a gente falou, é um ser iluminado, geralmente a gente associa a santidade à pureza moral. A pessoa é moralmente pura, então ela é santa. E isso, de certo modo, na nossa visão humana está correto, mas na visão de Deus é um pouquinho diferente. Por quê? Porque santidade ela é um chamado, então não tem, por exemplo, eu não quero ser santo, mas eu quero ser salvo. Uma coisa é meio que leva a outra. Quando eu sou salvo, eu entendo que eu estava na imundícia do pecado e aí eu preciso de um banho. Basicamente, todo mundo que não tem Jesus vive fedendo, podre de sujeira. E aí quando Jesus vem, é como se Jesus chegasse na gente tá... Imagina, a gente tá completamente tomado de lama, assim, podre, de sujeira. Pensa na pior sujeira que puder imaginar. E aí Jesus chega e faz isso aqui na gente, ó. E a gente... Calma, o que tá acontecendo? Eu tô completamente imundo. E aí tu começa a perceber que diante de um Jesus totalmente santo, eu sou o extremo oposto de Jesus, então eu não mereço isso. E aí o que Jesus faz? Então, já que eu já limpei os teus olhos, eu abri os teus olhos para entender que tu tá em pecado, que tu tá no meio de uma sujeira, então vamos tomar um banho. E aí Jesus chama a gente para tomar um banho, lava a gente com o sangue dele, vai purificando e a gente fica purificado. E aí, depois desse processo, toda a sujeira que vem, a não ser que a gente negue a salvação, a gente nunca mais é tomado de sujeira. A gente sempre tem sujeira nos nossos pés, mas não na nossa cabeça, não no nosso rosto. Por quê? Porque uma vez que a gente é purificado, a gente não aguenta mais ficar em pecado durante muito tempo. Porque incomoda. E eu digo incomoda, chega uma das coisas nítidas que acontece comigo direto, porque eu tenho pecados que eu tenho que vencer, eu não estou conseguindo. Muitas vezes é uma angústia. Parece que me dá crise de ansiedade, porque eu sei que eu estou em pecado. E eu peço perdão e eu caio no pecado. Eu falo, meu Deus do céu, eu sou um miserável. E aí eu tento de novo e às vezes eu não consigo, e às vezes eu consigo vencer. Eu ando em santidade, eu busco fazer isso. Por quê? Porque a gente não aguenta mais. Depois que Jesus abriu os nossos olhos, pensa no... se tu, sei lá, tá fazendo trilha e tu se suja muito. E aí, tipo assim, tu sabe qual é a sensação de estar limpo. Então aquilo lá incomoda. Começa parece que coça os braços, parece que tem alguma coisa errada. E tu entra foi na praia e passou aquele protetor solar, e daí pegou a areia da praia e ficou aquela coisa. Daí tu não consegue, não tem jeito de limpar aquilo pra ir pra casa tomar um banho, porque tá meio. Sabe? Que tu fica daquele jeito angustiado, parece que tá peguento. É isso aí que ele tá falando. Daí, quando a gente entende o que é estar purificado, a gente não aguenta mais estar afundado no pecado. A gente pode cair num buraco cheio de pecado e ali sair sujo, mas depois ir diante de Jesus nos purificar. Mas isso não deveria ser recorrente. A gente não poderia... Uma vez que eu caí num buraco, eu não posso cair de novo naquele buraco. Por quê? Porque uma coisa é um buraco, um acidente, eu caí sem querer. Eu fraquejei e caí naquele buraco. Agora, na próxima vez que eu cair, eu posso até tropeçar perto do buraco e cair de novo. Mas eu me levanto. Só que daí, quando isso já é 5, 6 vezes, daí eu não tô mais evitando a armadilha do pecado. Eu tô mergulhando no pecado. E aí, quando eu mergulho no pecado, existe uma consequência maior. Porque não é mais um acidente. Eu não tô caindo sem querer. Agora eu tô viciado em cair naquele buraco. Ou, enfim, qual que seja o pecado. E aí, quando eu saio disso, eu sou purificado e aí entra o processo de santidade. Daí duas coisas que a gente precisa entender. A santidade pra gente, aliás, pra Deus, vale falar que ele é moralmente perfeito. Nele não há defeito nenhum. Ele é totalmente, plenamente, completamente perfeito. Não existe erro em Deus. Não existe sombra de variação. E a Bíblia ainda fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque ele não tem que mudar. Ele não está num processo de melhoria, porque ele é totalmente Deus e totalmente perfeito por causa disso. Uma das coisas que aconteciam no Velho Testamento, a gente vai ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, principalmente. Crônicas também, mas a Crônicas fala sobre esses 5.
fala dos processos de santificação do povo. O povo, quando pecava, tinha que matar um cordeiro, oferecer em sacrifício para purificar a própria vida. Então alguém morria. E aí Jesus ele veio como um cordeiro perfeito e tira isso da gente. Uma das coisas que a gente precisa entender também é que diante de um Deus plenamente perfeito, eu tô do mesmo lado da balança que Hitler. Por quê? Porque Hitler nossa, a gente fala Hitler é o pior ser humano que já existiu. E na nossa visão tá certa, só que eu comparo Hitler comigo. E quando eu comparo comigo, eu tô muito mais acima. Só que quando eu comparo isso aqui, a minha distância para de Hitler, em termos de bondade, eu tenho que comparar com Jesus, que é infinito. Então, perto de infinito, qualquer variação é nada. Porque dentro de alguém que é totalmente, completamente perfeito, todo pecado é ofensa. E se todo pecado é ofensa, então todo mundo é alvo da graça e do amor de Deus da mesma forma. A diferença é que Hitler não se arrependeu do pecado dele, não teve os seus olhos abertos, não saiu do lamaçal do pecado, e a gente sim. Essa é a única diferença. Claro, ele fez mais mal a nível de humanidade, só que comparado com Jesus Cristo, eu e ele, a gente não é igual. A gente é pecador no mesmo nível, porque ele é totalmente perfeito. E aí Deus, a gente pode dizer que Deus ele é totalmente, completamente perfeito. Pode falar. Certo. E para aquela pessoa que não quer estar alvo do pecado, ela quer se livrar do pecado para depois começar uma jornada com Jesus. Tá, a gente não se livra do pecado. Não tem como. Não. É a mesma coisa que eu falo assim, eu não quero respirar o oxigênio que existe nesse mundo, porque o oxigênio desse mundo é totalmente corrompido. Não tem como. Primeiro porque a gente está inserido num mundo onde jaz o maligno, e depois porque a nossa natureza, por si própria, ela ama o pecado e ela odeia a santidade de Deus, naturalmente. O que Jesus faz é nos libertar dessa escravidão. Mas a gente ainda tem essa tendência, é por isso que a gente gosta tanto de pecar. É por isso que a gente cai, às vezes, no mesmo pecado várias vezes, é porque a gente ama o pecado. E o que Jesus faz é quebrar esse vínculo com o pecado, só que a gente tem que... É quase um processo de abstinência. Enquanto eu não abrir mão totalmente e ir vencendo dia após dia e cuidando para não cair, eu vou ainda ter aquele desejo. Porque a minha natureza é moralmente caída. Então, me livrar do pecado para começar uma jornada não existe. Eu tenho que começar a jornada com o pecado e pedir que Deus me livre do pecado na jornada. É diferente. Tipo assim, eu não pego minhas malas do pecado, largo e começo a andar em santidade. Não, eu vou com as malas e Jesus vai trocando minhas malas. Ele fala, isso aqui eu não quero mais. E tira aquele pecado e coloca um atributo dele. E assim a gente vai andando. E a gente começa pesada na nossa caminhada. E a tendência é que a gente termine leve a nossa caminhada. Por quê? Porque a gente vai trocando o nosso fardo pelo fardo de Jesus. Mas se livrar do pecado para andar em santidade não tem como. É por isso que é um processo. Nós somos feitos em pecado, nós somos descendentes do pecado. Então, não existe tu te livrar do pecado sem Jesus. Jesus foi aquele que chegou para acabar com o pecado, entende? Para limpar o ser humano do pecado. Sem ele é como se tu estivesse querendo te limpar sem água e sem sabão, entendeu? Não tem como, não vai conseguir. É impossível. Entendi. Santidade para Deus tem dois significados. Para nós, aliás, tem dois significados. Tem a santidade moral, que a gente tenta imitar Deus e a gente falha completamente. A gente tenta pegar atributos de Deus e até consegue colocar em prática, mas sempre tem uma raizinha de pecado, porque a gente foi concebido em pecado e a gente não vai se livrar até que Jesus venha e elimine de vez o problema do pecado. E tem outro atributo. Santidade também tem a ver com separação. Aquilo que é santo é separado. Deus ele é santo porque ele é moralmente perfeito, mas também porque ele é separado de tudo que não é perfeito. Então, Deus ele não habita onde o pecado está, mas Deus habita onde o pecador está. É por isso que toda vez que a gente está afundado em pecado, dá para dizer que Deus entra numa agonia, digamos assim, não a nossa agonia, mas a agonia porque é a mesma agonia que um pai tem quando o filho está indo para um buraco e tu tenta falar pro filho sair do buraco e o filho não quer sair do buraco. E aí, às vezes, em alguns casos, Deus é um pouquinho mais assertivo, ele cata a gente do buraco e limpa a gente, ou às vezes a gente deixa assim, faça a tua vontade então, porque a minha não é essa. E a gente se afunda no pecado.
E Deus, ele é moralmente santo, porque a gente é santo no sentido de que a gente é separado para uso exclusivo dele. Então, por exemplo, lá no Velho Testamento, nos templos, falar que... Vou pegar esse aqui que é mais bonito. Se eu falar que este copo aqui é santo, não quer dizer que esse copo não tem defeito. Se eu procurar bem... Eu virei aqui. Se eu procurar bem, que eu vou ver, tem alguma imperfeição, vai ter aqui, ó, tem um risco. Então, santidade para nós não é não ter um risco. Santidade para nós é, isso aqui agora faz parte do templo. Eu não posso mais usar porque pertence a Deus. É nesse sentido. Então, se isso aqui pertence a Deus, tudo que eu colocar aqui tem que ser alvo de adoração ao Senhor. Então, por exemplo, se eu pegar assim, não, isso aqui é santo, mas eu vou usar para beber qualquer outra coisa para minha própria vontade. Eu não posso. Porque eu consagrei isso aqui ao Senhor. E aí o que Deus faz com a gente é a mesma coisa. Quando ele fala que a gente é povo exclusivo dele, é nesse sentido. A gente é santo não porque a gente não peca mais, mas porque Deus escolheu a gente para o exclusivo dele. Então, antes eu podia falar assim, não, mas eu tô com vontade e eu vou fazer. Hoje eu não posso mais. Por quê? Porque não é mais a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Jesus. E aí a vontade de Jesus é diferente da minha. Sim. Quando que tu falou que eu era teimoso, vou te dar um exemplo. Você lembra numa das primeiras vezes que eu vim aqui e a gente tava brigando bastante? Se eu orasse bastante, tu me falou que eu conseguiria converter ela, no caso, né? Se eu fosse teimoso. Eu não entendi muito bem. Não tô falando mais na questão de livre-arbítrio. Na questão... vamos lá, agora eu tô em paz com o Senhor, tô começando a aprender mais sobre ele, tô começando a ver como é que ele é realmente, e aí vai da minha vontade realmente querer servir a ele. Eu tenho o livre-arbítrio de poder fazer isso por minha própria vontade e pedir para que ele me guie. Mas como é que funciona se tu orar para uma pessoa? Vou te dar um exemplo. Minha mãe, ela orava para mim todo dia, por mim, na verdade, para mim poder começar na igreja. Hoje eu tô na igreja, sabe? Ela orou. Um dia eu fui pra igreja e agora eu tô aqui, sabe? Como é que funciona isso sem interromper o livre-arbítrio? Na verdade, o livre-arbítrio ele existe igual. Tu poderia ter ido na igreja e não aceitar a Jesus. Tu estaria livre para isso, mesmo que tua mãe orasse a vida inteira. E eu falo isso porque a minha mãe, quando ela se converteu com 33 anos, mais ou menos, ela levou a gente pra igreja, então eu cresci no ambiente de igreja. Eu não tive um momento na minha vida que eu aceitei o apelo. Eu entendi no meu coração que eu era salvo. E aí, isso foi com 15 anos de idade, mais ou menos, 14, 15 anos. Só que a minha mãe orou 24 anos pela Vera. E a Vera aceitou Jesus. Ela podia ter aceitado antes? Poderia. Então minha mãe não precisava ter orado 24 anos, mas ela orou. Não tem como saber. Porque a oração não muda o livre-arbítrio. Eu posso, me jogar no chão todos os dias, passar horas orando para uma pessoa. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser salva. Só que existe uma coisa que se chama aprisionamento. A pessoa que ela não está em Cristo, ela está presa ao pecado, está presa às suas próprias vontades. Isso é uma prisão. Tu entende por que a gente ora para que as pessoas sejam libertas do pecado, sejam libertas e venham aceitar a Cristo, que Jesus venha tocar no seu coração? Por quê? Porque existe um aprisionamento. Tem pessoas que... Então, a oração faz com que as pessoas tenham... A gente ora para que as pessoas sejam libertas do pecado, ou seja, que haja um quebrar das algemas. Só que a pessoa pode quebrar as algemas e querer, não, mas eu não quero ficar aqui, beleza aqui, entendeu? O mundo espiritual, existe um movimento espiritual. Existe um movimento espiritual porque a oração ela nunca é em vão. Só que existe a pessoa aceitar ou não. O livre-arbítrio vai se manter. Por quê? Porque Jesus... o que Jesus fala? Eis que estou à porta e mato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Então ele está batendo a porta. Agora, ele não é ele é tão delicado e tão amoroso que ele não vai invadir a porta. Ele bate. Tu vai abrir se tu quiser. Entende? É por isso que a nossa vida de oração, que faz parte também da santidade, da santificação, aliás, ela não é baseada naquilo que eu posso receber. É naquilo que eu gostaria. E Deus pode falar não. Que nem eu posso... se eu perguntar pra tua mãe hoje, eu tenho certeza que ela continua orando por ti. Não mais para que tu seja salvo, mas para que tu permaneça nos caminhos dele. Para que tu seja santificado.
para que tu amadureça na tua caminhada com Jesus. Só que ela pode orar até o último dia de vida dela. E digamos que ela viva até 130 anos. Se tu estiver vivo, no último momento tu pode falar, não quero mais Jesus, e morrer pro inferno. Por quê? Porque não foi a oração dela que te mudou. A oração dela é um pedido que ela tá fazendo ao Senhor. E o Senhor pode atender ou não, mas o Senhor, ele atende. Não que ele vá atender, mas é uma coisa que a gente ora, já é desejo dele. A palavra de Deus vai falar que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, quando eu oro por salvação, todo mundo, já é um desejo de Deus. Então, Deus quer que todo mundo seja salvo. Agora, eu posso orar a minha vida inteira por alguém e a pessoa nunca aceitar Jesus e ela vai morrer e vai pro inferno. Por quê? Porque não tem a ver com a minha oração. Sabe quando que eu tava namorando a Tiffany? Teve uma vez que ela tinha que ir pra religião dela, né, a terreira. E aí eu soltei ela lá e me convidaram pra entrar. Eu não tava na igreja ainda. E aí eu entrei pra ver como é que é. E aí ela falou... Sei lá, ela começou ali conversar com as pessoas e tal, não tava entendendo nada. Aí os espíritos começaram a incorporar lá. E depois cada um foi pra um canto e começou a conversar com uma pessoa só, determinada. Aí falaram pra mim assim... eu nem tava na igreja. Aí falaram o seguinte pra mim, olha só, tu não tenta mudar ela, porque ela foi salva aqui na nossa religião e que não vai adiantar tu tentar mudar ela, não vai acontecer. Isso é uma mentira do inferno. Eu vou te falar um negócio assim. E ela era uma feiticeira. Eu vou te falar um negócio até que o que ela falou, mesmo que sem entendimento, ela não estava errada. Tu não vai mudar ela. Tu mudar ela, a gente não muda ninguém. Eu não salvei, eu não morri pelos teus pecados. Agora, falar que ela não tem jeito, daí não. Isso não tem como, porque quando a gente crê em Jesus, Jesus ele muda a história de qualquer pessoa. Só que aquela questão, eu tenho que querer. E se a pessoa não quer, não tem muito o que fazer. Existe uma coisa que cara, eu vejo muito disso, tá? Hoje a gente fala, existe um bordão aí cristão que diz o seguinte: quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu só conheço gente vindo pela dor, tá? Só gente que vem pela dor, vem porque tá angustiado, vem porque tá aflito, vem porque tá desesperado, vem porque tá sobrecarregado, vem porque vai morrer, então, meu irmão, existe a gente não sabe como as pessoas vão vir, mas a gente sabe que nós oramos, nós fazemos o nosso melhor, nós proclamamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, e depois o restante a gente não pode... O que a gente não pode é ficar calado, entende? O que nós não podemos é ficar calado. Então, diante de se tu conhece alguém, tem um amigo teu que não é cristão, que não está nos caminhos do Senhor, o que tu tem que fazer é falar de Cristo. Só que muitas vezes a melhor forma de falar é a mudança de atitude, é uma mudança de vida, uma mudança de posicionamento. Quando te disser assim, eu te mandar uma foto de uma mulher pelada, isso não confere mais com aquilo que eu entendo como sendo uma coisa certa. Tu entende? Tu te posicionar. Ou não tu aproveitar, né, trimassa, o que tu achou? Eu gostei, entende o que eu tô querendo te dizer? Que muitas vezes como cristão nós temos que ter um posicionamento diferente. E é assim que tu ganha as pessoas, começa a ganhar as pessoas. E quando tu fala do Evangelho, automaticamente as pessoas vão entender que houve uma mudança de postura, uma mudança de vida da tua vida. Então, por mais que lá o capiroto lá pegou e disse pra ti que não vai ter como, não tem jeito, que... Cara, sempre tem um jeito. Jesus, né? É Jesus. A gente conhece vários relatos de ex-satanista, que hoje são cristãos, pessoas que hoje falam do Evangelho, proclamam o Evangelho. Tu já viu o testemunho do Rodolfo Abrantes? Então um dia tu conhece o Rodolfo Abrantes? Ele é muito novo, né? Rodolfo Abrantes era de uma banda chamada Raimundos. Era totalmente perturbado, as músicas dele era só bagaceirada. Ele era um cara totalmente virado. Ele aceitou Jesus, hoje é um homem de Deus, assim, fantástico. Não que ele seja fantástico, mas o que eu quero dizer assim, é fantástico o que Deus fez na vida dele, entende? Então, meu irmão. Daí essa aqui questão, o que o Rafael falou estava completamente certo, no sentido de que tu não vai mudar ninguém. Mas se tu mudar, porque tu aceitou Jesus e tu entende que é possível mudar,
as pessoas vão ver alguma coisa diferente. E quando elas veem uma coisa diferente, no mínimo vai despertar curiosidade. E às vezes é na curiosidade que Jesus pega. Então, por exemplo, assim, eu quero mudar tal pessoa. Irmão, muda tu primeiro. Tu se muda. Tu busca a santidade, tu busca o Senhor, tu se aprofunda e as tuas atitudes vão mudar. Quando as tuas atitudes mudarem, as pessoas vão ver tem alguma coisa diferente. E aí às vezes elas vão te perguntar, às vezes vão querer saber o que está acontecendo, e daí tu vai entrar com o teu testemunho. E é geralmente no testemunho que a gente acaba trazendo bastante gente para Jesus. Só que é aquela questão, assim, se eu falo para ti que eu sou crente, que eu tenho, né, uma vida de oração, que eu realmente sou cristão, e as minhas atitudes são exatamente iguais daquelas pessoas que não têm Jesus, qual que é a minha diferença? Nenhuma. Então as pessoas vão olhar para mim e falar, para que eu quero esse Jesus? Se o cara às vezes é até pior que eu. A questão é que quando a gente é chamado para uso exclusivo de Deus, isso também significa que a gente vai abrir mão de muita coisa por amor a Deus. E aí, é nesses testemunhos que Deus vai usar a nossa vida para alcançar as pessoas. Continuar uma vida de oração, dedicar uma pessoa a orar a vida inteira por ela, para que ela seja salva, isso é o mínimo que a gente espera porque a gente ama as pessoas. A gente não quer que ninguém se perca. O próprio Jesus disse que aqueles que viessem a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Porque a gente tem que ter esse mesmo amor. Então, por mais que possa ter um amor diferente ou não, a questão é que a gente ama as pessoas, a gente não quer que ninguém se perca, ninguém vá para o inferno. E a gente dedica a nossa vida de oração a isso. Só que Deus ele quer que a pessoa seja salva. A pessoa pode não querer. Então não tem como tu saber. A questão é continuar orando. A minha mãe orou 24 anos, e se a Vera não tivesse sido salva, ela oraria mais 24 anos até que Jesus levasse ela. Ou até que a Vera fosse salva e desse esse prazer pra minha mãe. A tua mãe orou não sei quantos anos pela tua vida. E vou te dizer, tu podia ter sido salvo no primeiro mês de oração dela. E tava tudo certo, só que demorou anos, demorou um tempo. Tu conheceu, depois saiu, e aí tu voltou, não tem como tu saber. Então a nossa oração ela não tem que ser esperando o resultado, a nossa oração tem que ser por amor. Eu amo uma pessoa e eu quero que ela encontre esse Jesus maravilhoso que eu encontrei. Então eu vou orar o tempo que for necessário para isso. Só que enquanto eu oro por essa pessoa, eu mesmo vou buscando santificação. Porque Paulo fala que de tanto... ele tinha um zelo com o ministério dele, que ele falou que de tanto ele aconselhar os outros, ele tinha que cuidar para que ele mesmo não caísse naquilo que ele está falando. Então a nossa caminhada é a mesma coisa. Não adianta o Rafael passar como líder de célula, sei lá, 30 anos da vida dele, como líder de célula multiplicando, 6 vezes no ano, e Deus acrescentar, e de tanto ele anunciar, ele cair naquilo que ele estava fazendo. Então, ao mesmo tempo que a gente ora pelas pessoas, a gente busca santificação. E aí, o que é, né, agora a santificação? A santificação é um processo onde a gente deixa hábito, cultura, comportamento e a gente muda para uma nova cultura. Então, a minha cultura da terra é o quê? Se tu me atacar, eu vou te atacar de volta. Vou fazer até pior. Se tu me humilhar, no secreto, eu vou te humilhar em público. Por quê? Porque é essa selvageria fria, digamos assim, a nossa guerra fria é essa. Olho por olho. Olho por olho. E aí quando a gente entra pra cultura do céu, a cultura do céu fala que não é assim que funciona. Porque a gente agora é uso exclusivo de Deus. E eu tenho que amar as pessoas. Inclusive aquelas que me perseguem. E a santificação se dá em 3 aspectos principais. Primeiro é posicionamento. Eu sou da família de Deus, ponto. Isso não vai mudar. Eu tenho que agir como um filho amado de Deus. O segundo é o processo, é a minha caminhada. Eu sou salvo e agora eu quero buscar ser parecido com Jesus. E nessa caminhada Jesus vai me falar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que ele quer tirar da minha vida, o que ele quer acrescentar. E nesse processo as pessoas vão ver a mudança. É inevitável, porque a gente era um antes e agora a gente é um completamente diferente. Por quê? Porque Jesus foi acrescentando coisas. E o último aspecto da santificação é a promessa de que no final da nossa vida, ou quando Jesus voltar, ou quando a gente for levado a Jesus Cristo, a nossa santificação vai ser completa. No céu não vai existir mais pecado. Ponto, acabou. Não tem mais pecado. E aí tudo que a gente faz é totalmente livre dessas amarras que a gente tem do pecado. E aí, quando chegar lá,
Eu não tenho nem como descrever, porque toda a felicidade que a gente consegue imaginar nesse mundo tá, por mais que pareça pura, ela tá enraizada ali no pecado. Eu não consigo imaginar uma realidade onde tu é plenamente feliz e não tem nada de pecado, nada. Zero coisas. É muito estranho, porque a gente está acostumado com o pecado. Porque mesmo que quando eu falo que eu quero construir um conforto para minha família, eu ainda estou pensando nas coisas dessa terra. Só que no céu não vai ter as coisas dessa terra. Não tem as coisas do céu. Então é muito louco. Aleluia. Eu fico imaginando. É tão maravilhoso a gente pensar que foi falado que se relata em ruas de ouro, né? Eu não vejo isso como uma coisa, algo que vai ser realmente ouro. Ele está dizendo o seguinte, que o ouro lá não vai ter valor nenhum. Entendeu? Vai ser como ser algo para pisar. As coisas que vão ter lá vão ser tão maravilhosas que aquilo que a gente dá tanto valor aqui lá não vai ter valor nenhum. Entendeu? A coisa que a gente mais dá prazer aqui na Terra, que é o sexo, não vai ter no céu. Então, tipo assim, imagina o tamanho do prazer que existe na plenitude do prazer de estar com Cristo, que nada do que a gente pensar aqui vai superar. Nada então, que nós estamos carnal vai alcançar a plena satisfação e prazer espiritual que teremos. Caraca. Quer falar? Não. Alguns pontos importantes sobre a salvação. Primeiro, que ela é instantânea, que nem a gente falou antes. A salvação é bater o martelo, tu tá salvo. A santificação é um processo. Então, hoje eu sou menos santo do que eu vou conseguir ser amanhã. E ontem eu fui menos santo do que eu tentei ser hoje. E assim constantemente até que Jesus volte, ou eu seja levado. Outra coisa é que o processo é caminhar para longe do pecado e para perto de Deus. Numa régua, vamos colocar assim, o pecado está numa ponta e Deus está no extremo oposto. E a nossa caminhada é tentar chegar perto de Deus à medida que a gente se afasta do pecado. E às vezes a gente tenta voltar pro pecado. A gente quer voltar pro pecado, mas a nossa caminhada é sempre em direção à salvação, não a salvação, né, mas a santificação que a gente só encontra plenamente em Deus. A nossa natureza é sempre querer voltar pro pecado. Sempre. E por que a gente precisa de santidade ou santificação? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Se Deus mandou, a gente não questiona. Não estou dizendo que a gente tem que ser bitolado, a gente tem que ler, interpretar e fazer as coisas do jeito certo. Mas, por via de regra, o que Deus mandou, a gente obedece. E Deus mandou que a gente fosse santo porque Ele próprio é santo. Outra coisa que é a santificação. Por que a gente precisa, né? A santificação é resultado da obra de Cristo. Eu não tenho como dizer para o Rafael, olha como o Eduardo é salvo, se tu não mostrar nas tuas atitudes que tu é salvo. As atitudes não mostram, não me fazem salvo, mas revelam a salvação. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que... Por exemplo, se o teu pecado maior, o pecado fosse falar palavrão, num dia tu falava 50, amanhã, por causa da santificação, tu fala 45. E daí, depois de amanhã, tu vai falar 40, e assim por diante, até que tu seja totalmente livre desse pecado. E a gente vai ver, vai testemunhar um pro outro. Olha, o Eduardo mudou. Existe salvação ali. Por quê? Porque ele parou de fazer aquilo que ele fazia. E a santificação é isso. É um processo onde eu deixo de fazer aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Se tu não tiver frutos de santificação, tu tá longe dela. E sobre a santificação, como é que a gente desenvolve a santificação? A coisa básica, né, que a gente sempre fala, que é estudo e prática da palavra de Deus, e ler a Bíblia, não tem como fugir disso. A gente pode tentar inventar um monte de coisa, inventar um monte de moda, mas no fim das contas é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Porque são instruções claras. Não, talvez não tão claras às vezes, mas são instruções que eu posso abrir a minha Bíblia agora e falar, Deus, fala comigo. E eu leio um texto e é a voz de Deus falando. Através da comunhão, que é a célula, que daqui a pouco a gente vai para lá, que é caminhando junto à igreja. Não tem como eu ser santo sozinho, porque para eu ser santo sozinho, eu tenho que viver livre de pecado e não tem como fazer isso sozinho. Eu preciso caminhar em comunidade, em igreja, em célula. Por quê? Porque se eu cair, o Rafael vai estar aqui para me ajudar. Se tu cair, a gente te ajuda a te carregar. E se a gente cair, tu vai ajudar também. Por quê? Porque é um processo. Ninguém é mais ou menos santo que não precisa de ajuda. Não tem como atingir um nível tão alto de santidade que a gente nunca venha cair. Na verdade, a instrução bíblica é aquele que está de pé, cuide para que não caia. Justamente para não... Porque ninguém está livre de cair. E através da comunhão com Jesus. Se eu não sento na mesa com Jesus, se eu não troco uma ideia com Jesus, se eu não tomo um café com Jesus,
se eu não, sei lá, se eu não leio um livro e converso com Jesus sobre isso, se eu não leio a Bíblia e converso com Jesus sobre isso, o que eu quero fazer no céu? Se no céu a gente vai fazer isso aqui plenamente. Não tem motivo. A santificação é um processo que acontece diariamente. Então, hoje eu tentei ser santo e eu falhei. Amanhã eu vou tentar de novo e eu vou falhar, mas eu vou falhar menos do que hoje. E assim, até que eu atinja um nível, não um nível especial, mas um nível onde eu consigo entender que só guardando a palavra de Deus no meu coração, que eu não peco contra ele, que é isso que diz Salmos 119, 11. E a santificação é um processo, não tem como ser diferente. A gente precisa da santificação, porque sem a santificação a gente não consegue enxergar Deus. E às vezes Deus está nos livrando de tantas coisas do nosso dia a dia, e a gente está tão amargurado por causa do pecado, tão afundado em pecado, que a gente nem vê. Às vezes, mesmo depois de anos de caminhada com Jesus, a gente insiste em cair no pecado. E aí as nossas vistas ficam embaralhadas, ficam sujas. A gente tem que pedir para o Senhor de novo abrir os nossos olhos para a gente ver o que Ele está fazendo. Entenda que ninguém está livre. Ninguém está livre. É por isso que nós temos que vigiar dia e noite. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Por quê? Porque nós não estamos livres. Nós temos que estar buscando a santificação todo dia. Não é só nós. Todos, dos pastores, todo mundo. Pode ser o Hernandes Dias Lopes, ele tem que estar buscando todo dia. Pai, tu fala bem baixo, tá? Qual é a letra que começa com Raquel? Raquel, como é que é o meu nome? Vamos para a última lição, então, que é a segurança dos salvos. O que é a segurança dos salvos? Por mais óbvio que pareça, tem gente que ainda não entendeu, e isso mesmo pessoas com mais anos assim, de caminhada. Uma vez que a gente é salvo por Jesus, a nossa garantia está nele próprio. Por exemplo, eu posso servir, por exemplo, o Rafael vai servir de fiador para mim, para eu alugar uma casa ou comprar uma casa, qualquer coisa parecida. Se eu não honrar com esse compromisso, ele vai ter que pagar. Só que o Rafael vai ter que confiar em mim. Só que mesmo confiando em mim, mesmo a gente sendo irmão em Cristo, ele ainda, por mais que ele não queira admitir, no fundo, sempre tem aquele país se. Por quê? Porque eu sou pecador. Porque pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer qualquer coisa comigo e eu não conseguir pagar, não conseguir honrar com esse compromisso. E aí quem vai pagar pela dívida, alguém vai ter que pagar. Quando a gente fala de segurança que nós salvos temos, está em Jesus Cristo. Porque uma vez que Jesus Cristo salvou, quem pode vencer? A gente vê Paulo até debochando, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele fala sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aí ele fala, onde é que está a morte? Cadê? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estão ouvindo a morte reclamar? Não. Porque Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a própria morte, que é o nosso maior medo, quem mais pode garantir algo que não o próprio Jesus Cristo? Então, quando Jesus salva, ele não salva só acabou. Não, tá salvo aí, faz o que tu quiser. Não, eu garanto com o meu próprio sangue, porque o meu sangue foi suficiente para pegar o pecado de toda a humanidade, que já existiu, que vai existir, pregar numa cruz comigo, morrer e ir pro inferno no teu lugar, ressuscitar e vencer a morte. Então a garantia está nele próprio, porque só ele conseguiu vencer a morte plenamente. A gente fala até das outras mitologias que falam que venceram a morte, mas ninguém plenamente morreu e plenamente foi ressuscitado. E dessa vez, no caso de Jesus, totalmente glorificado, e dessa forma quando a gente vai encontrar ele no último dia. O que acontece? A segurança não está naquilo que eu faço, está em Jesus. Então, por exemplo, se eu ler 50 capítulos da Bíblia por dia, eu vou ser mais salvo do que em ler 5? Não. Por quê? Porque a obra não é minha, a obra é de Jesus. E se a obra é de Jesus, a pessoa que lê menos é tão salva quanto eu que leio mais. Isso não faz diferença nenhuma, porque a gente não conquista a salvação. A gente aceita o presente de Deus, e aceita ou não, né, o presente de Deus, e é isso. E a garantia da nossa segurança está no contrato que ele mesmo firmou. Toda vez que a gente vai fazer algum negócio grande, a gente precisa de um contrato. Por quê? Porque a gente precisa de um amparo na lei para que aquilo que eu estou negociando seja favorável para o meu lado. Tem pessoas na área do direito que isso é tão enrustido, o pecado está tão fundo na gente, que eles se tornam especialistas em achar brecha em contrato. Então, faz esse contrato com aquela empresa porque eu sei que tem uma brecha, tu pode
aproveitar para ganhar algo a mais do que a empresa não está oferecendo. Por quê? Porque eles leram o contrato e tinham uma brecha. Jesus, ele firmou um contrato sem brecha nenhuma. Não tem como... Ah, não, mas tem uma linha aqui nas... Não, não tem. É isso. Jesus morreu, ressuscitou e ele garantiu a nossa salvação para todo sempre. Amém. E é por isso que a gente pode se jogar, digamos assim, na salvação. Porque não tem perigo de mais nada. A nossa segurança está em Jesus. O único perigo que a gente corre é se a gente não cumprir o nosso lado do contrato, que Jesus já cumpriu dele. A nossa segurança está em quem Jesus é e não em quem nós somos. E algumas dúvidas que a gente pode ter na nossa caminhada, que é normal, elas não podem paralisar a gente. Por exemplo, Pedro, ele duvidou. A gente pega 3 pessoas específicas nos evangelhos. Pedro, que negou 3 vezes Jesus e mesmo assim se tornou uma das maiores referências da igreja primitiva, que muita gente chama ele de Papa, os católicos gostam de chamar ele de Papa. Primeiro Papa. É, o primeiro Papa. Tá errado essa visão, mas ele de fato foi muito importante para a igreja no primeiro século. Judas, que não só negou no coração, mas traiu, e é por isso que Jesus foi morto. E Tomé, que mesmo vendo tudo acontecer, ele fala para Jesus, se eu não tocar, eu não vou acreditar. E aí Jesus mostra as mãos e o lado dele perfurado, e Tomé toca e fala, realmente, agora eu creio. Nesses 3 casos, a gente pode acabar duvidando da nossa caminhada. Mas a verdade é que, mesmo que a gente duvide, isso não tira da gente a salvação, a não ser que eu negue aquilo que eu falo assim, não acredito, ponto. Agora, duvidar, quantas vezes a gente não acorda de manhã e fala, Deus, será que tu tá vendo o trabalho que eu tô passando? Jesus, será que tu tá vendo? Eu tô passando necessidade. E eu vejo tanta gente que não te ama e não passando, o Senhor tá me vendo. E essas dúvidas são completamente normais na nossa caminhada. Mas isso não pode paralisar a gente. A gente não pode negar Jesus tantas vezes que chega uma hora que Jesus vai ter que jogar na nossa cara. Cara, tu tá me negando? Então o que tu quer comigo? Ou fazer que nem Tomé, eu só vou acreditar que Deus tá me abençoando quando eu ver a bênção chegar na minha mão. Não, a gente tem que crer que o Senhor trabalha e Ele não cessa de trabalhar por aqueles que Ele ama, que somos nós. Amém. E essas dúvidas geram 3 coisas. Falta de relacionamento, podem ser geradas através de 3 coisas. Falta de relacionamento. Se eu não oro, eu não tenho confiança, porque como é que eu vou confiar em ti, por exemplo, se eu não caminhar contigo? Eu não vou saber se tu é de confiança ou não. E com Jesus é a mesma coisa. Jesus sabe o nosso potencial, tanto pro bem quanto pro mal. Mas será que eu sei o potencial de Jesus? Como que eu vou saber? De novo, a gente volta para primeiro estudo, é a Bíblia. É a Bíblia, ponto final. A falta de entendimento. Quando eu leio a Bíblia e não entendo, eu tenho que pesquisar, tenho que buscar, tenho que estudar. Às vezes é chato. Eu estudei teologia e às vezes é chato, de verdade. Às vezes é chato pra caramba. Mas tu vai ter que estudar. Por quê? Porque se eu não estudar, eu não vou saber. Se eu não souber, eu vou ser levado por qualquer pessoa que acha um pouquinho mais do que eu. E isso tem a ver também com posicionamento. E a falta de posicionamento é quando eu entendo que tanto faz eu estar aqui ou não, tanto faz fazer isso ou aquilo, não tem isso. Quando a gente caminha com o Senhor, não tem mais abertura para... E talvez se eu abrir... Não tem. Ou tu segue o contrato inteiro na íntegra que Jesus firmou, ou tu não segue. Que é o que quando a gente faz o apelo, a gente faz quase uma propaganda de Jesus. Fala, quem quer aceitar o Senhor, né, o Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a gente fala, eu quero. E depois a gente vê com o contrato. A gente lê o contrato e a gente fala, nossa, não, mas tá valendo a pena. É por isso que tu teve o teu momento lá com o pastor. Ele explicou como é a igreja, como funciona o processo da igreja, como é ser membro da IBAG. É basicamente isso. E aí a gente lê o contrato, e depois a gente lê o contrato, a gente fala, realmente vale a pena. Tem pessoas, eu vou te dizer, na caminhada, que a gente sempre tá com um contrato com a gente. A Bíblia pode ser um exemplo disso, mas na nossa mente, a gente tá sempre com um contrato debaixo do braço. E às vezes a gente tem que olhar para as circunstâncias e falar, será que vale a pena? E a gente abre o contrato e fala, é a eternidade, né? Vale muito a pena. É Jesus, né? Jesus me amou mais do que qualquer um poderia me amar, então vale a pena. Daí a gente guarda o contrato de novo e segue a nossa vida. Tem pessoas que, mesmo assim, olham pro contrato e falam, não, mas eu gosto mais do pecado, eu não quero mais o contrato. Rasga o contrato, joga fora e se afunda em pecado. E aí a palavra de Deus vai falar que para aqueles que conheceram, tiveram seus olhos limpos e mesmo assim se afundaram em pecado de propósito, não tem mais Cristo que faça salvar, porque Cristo já morreu para salvação. Não tem mais um segundo sacrifício. Jesus firmou o sacrifício de uma vez por todas, e é isso.
a santificação, a segurança, o caminhar, o abandonar do pecado, o processo de amadurecimento tem tudo a ver com o contrato. E às vezes, as pessoas às vezes falam assim, não, eu quero o céu, eu quero Jesus, eu quero uma família para pertencer, mas eu não quero abrir mão do meu pecado. Eu falo assim, por causa dessa cláusula aqui, eu não quero mais. E aí joga fora o contrato. Tem pessoas que caminham anos com o contrato, falando que amam o contrato, que amam Jesus, mas quando se deparam com uma cláusula que eles não gostam, eles lançam fora o contrato inteiro. E aí, para essas pessoas que abandonaram, não tem uma segurança. Por quê? Porque tu não cumpriu a tua parte do contrato. Eu não cumpri a minha parte do contrato. Mas Jesus cumpriu. Se fosse no meio a meio, Jesus cumpriu todas as, 50 primeiras cláusulas. Eu só tinha que cumprir uma. E essa uma eu não cumpri. E aí, para pessoas que negaram ativamente Jesus Cristo, não tem mais o que fazer. Mas para nós que não fizemos isso, a gente está completamente seguro. É uma seguradora de valor inestimável. Não existe mais nada, não tem o que penhorar. Eu poderia tentar penhorar o sistema solar e não seria o suficiente para pagar por esse contrato. Por isso que a segurança está em Jesus Cristo, porque ele firmou o próprio contrato. E aí a gente entra para a última parte da segurança, que é como combater a dúvida. Que é normal, a dúvida vai acontecer. E eu vou te dizer, eu acho difícil um momento da vida que a gente não vai ter mais nenhuma dúvida. Porque é muito difícil, porque a gente é pecador, a gente vai falhar na nossa caminhada. Mas como é que a gente combate a dúvida? O entendimento vem com disciplina. Assim como se eu quero aprender a programar, se eu quero aprender a editar um vídeo, eu não posso simplesmente, eu acho que eu sei, e fuçar. Não, eu tenho que sistematizar. Não, é isso. Eu começo por aqui, eu uso esse programa, eu uso essa correção de cor, eu uso essa captação de áudio, e aí eu chego onde eu queria. É disciplina, é estudo, é relacionamento. No nosso caso ali, com a programação ou com o editor, mas também com Jesus. E o relacionamento diário e constante. Eu não conheço tudo da vida do Rafael, mas eu trabalhei com o Rafael um bom tempo. E a gente se vê com bastante frequência. Às vezes acho que mais que o Rafael gostaria. Mas, então eu posso não saber tudo da vida do Rafael. E nunca vou saber. Mas eu sei muita coisa já. Então, tipo assim, às vezes ele vai falar um negócio e dá pra ver na cara dele que, tipo assim, ele não tá feliz com aquele negócio. Ele vai ver em mim que às vezes eu não tô bem também. Porque a gente se conhece, é um relacionamento. Com Jesus é a mesma coisa. E por último, né, santidade é resultado de entendimento, mais disciplina e mais relacionamento. Se eu tirar um desses três, entendimento, disciplina e relacionamento, eu não vou estar no processo correto de santificação e de segurança. Quando eu entendo que a santidade é o resultado de um relacionamento com Deus, aí eu tenho tudo que eu preciso. Porque daí eu atingi aquilo que eu gostaria de atingir, que é a santidade, que é aparecer um pouquinho mais com Jesus. Aleluia. Muito bom. Meu irmão, Deus abençoe. Vamos tirar uma fotinha. Nós botar lá. E é isso aí. É isso aí. Segurança do salvo, a segurança está em Jesus. Vou tirar uma fotinha aqui com nós mandamos aqui. Ficou muito bom isso. Até doendo minhas costas. Muito bom, Luiz. Muito bom, Luiz. Meu irmão. Ué, cadê a... Olha aí. Poxa, Jesus, aleluia. Feliz aniversário. Ela não tá indo, tá? Tá. Ela tá ainda com aquela dor? É isso aí, irmão. O estudo só, ele acabou. Mas a gente vai, vamos combinar de... Não sei se toda semana, mas eu tô no encontro só pra conversar daí. O estudo ali é só pra ver, rever, escutar os áudios. Mas aí a gente vai caminhando junto pra... Principalmente dúvida é interessante. Se tu tiver, manda no WhatsApp, a gente dá o jeito de responder. Olha só, e se eu começar a ler a Bíblia e a gente conversar, falar de, tipo... Então, tantos meses, a gente fala sobre esse livro aqui, começar por Gênesis, começar por os 5 primeiros, a gente vai começar nessa jornada aí pra eu poder ler a Bíblia, porque eu não tenho motivação, mas eu sempre peço pra mim ler a Bíblia, só que eu não gosto de ler, Essa é uma coisa que a gente é disciplina. Às vezes a gente não gosta de ler. Mas vamos fazer isso, vamos ver certinho como é que a gente consegue se organizar, mas a gente deve.